Queridos, antes de nós adentrarmos aqui no capítulo 4, eu chamo a atenção dos irmãos, eu coloquei aqui no quadro, em primeira mão, aqui a estrutura do livro, né? Ou seja, eu coloquei os temas, os títulos de cada um dos primeiros 5 capítulos. Um cego com sede de visão, o paradoxo, lodo nos olhos, a dúvida, a hora do sacrifício. Ok? Por que eu coloquei aqui? Porque uma leitura de um livro, ou seja da Bíblia, ou seja do que for, ela precisa sempre ser, embora você leia capítulo por capítulo, porém você tem que ter a visão do todo sendo construída no seu entendimento. Então, não adiantaria você ler o capítulo 1, por exemplo, e ao ler o capítulo 2, você ignorar os fatos ocorridos no capítulo anterior. E ao ler o capítulo 3, você ignorar os fatos ocorridos no capítulo anterior, e assim sucessivamente. Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe, viu? Os irmãos entenderam? Ou seja, o resgate às informações dadas anteriormente é muito importante. Porque somente assim você vai conseguir penetrar o espírito do escritor. Para você absorver de fato a intencionalidade de cada palavra, de cada parágrafo, a intencionalidade. Quando eu coloquei um cego com sede de visão, não inventei esse título, não. Ele não foi inventado, ele foi pensado, ele foi construído. O paradoxo. Que título bonito. Puxa, elegante, né? Não é para encher linguiça. Tem uma razão de ser. Quando eu colocar, vamos entrar hoje, a dúvida. Puxa, mas por que esse título, a dúvida? Então, se nós não linkarmos cada uma das ideias de cada um dos capítulos, nós não vamos conseguir penetrar, perscrutar, perceber, identificar o espírito, a intenção, o sentimento, a ideologia, o pensamento daquele que escreveu. Os irmãos terem uma ideia, eu tenho o costume de fazer interpretação de músicas. Ou seja, das músicas, ou de algumas músicas que diz alguma coisa, né? Porque nem toda música diz alguma coisa. A maioria delas não dizem nada, na verdade. Mas você pega uma música que diz alguma coisa, e aí algumas pessoas me questionam dizendo, pastor, como é que você consegue, ou como é que você conseguiu chegar a esta conclusão? Ou seja, de repente, alguns acham que eu estou sendo, como eu poderia colocar, qual seria a palavra? Que eu estou sendo, não vou saber falar agora. Alguns acham que eu estou interferindo no texto, de modo a dizer algo que o texto não quer dizer. Como quem se intromete no texto. Não é bem isso que eu quero falar, mas é mais ou menos isso. É manipular o texto, intervir nas ideias do texto, trazer um significado que não existe dentro do texto. Aí eu convido a pessoa a caminhar comigo pelo mesmo caminho que eu percorri para chegar a tal conclusão. Então, uma das últimas músicas que eu fiz a interpretação é uma música do Zé Ramalho chamada Beira-Mar. E aí eu traduzi, eu falei que toda a música é uma grande crítica ao cristianismo. Agora, por quê? Como? Onde diz isso? Aí existe uma ideia no primeiro verso da música, que se repete no segundo verso, que se repete no terceiro verso, no quarto verso, no quinto verso, ou seja, em toda a primeira estrofe, que se repete na segunda estrofe, que se repete na terceira estrofe. Ou seja, eu tenho que estar atento a isso. Você tem que pegar o que ele está enfatizando, e saber, ele tem aqui uma linha de pensamento. Agora, por que ele escolhe a figura de um peixe? Por que ele escolhe a figura de um mundo? Como se fosse um oceano, e nele cheio de peixes.
E de repente, quando alguém consegue se libertar desse abismo, e ele vira um peixe de asas. Olha, deveria virar um pássaro, deixar de ser peixe. Mas a ideia do peixe é tão forte no texto, que até aquele que sai do oceano de trevas, continua sendo um peixe de asas. Ora, então eu não posso negligenciar que a figura do peixe é intencional. Eu posso ignorar isso ou não? Fala a verdade para mim, pessoal. Me ajuda aí. E aí agora eu tenho que descobrir o que ele quer dizer com peixe. Aí eu não posso inventar, eu não posso criar na minha cabeça. Aí você vai buscar desde a astrologia, passando pela astronomia, passando pela Bíblia Sagrada, passando pelo cristianismo, passando pela livraria, quando você vê uma Bíblia que vai ter um peixinho desenhado, que o peixe, historicamente, inegavelmente, é símbolo do cristianismo da era cristã. Por isso que, quando aí você tem essa ideia, aí você consegue ver com maior clareza e nitidez o que ele quer dizer com peixes nocivos, peixes venenosos, que querem, enfim. Então assim, mas essa percepção, ela não é, a palavra era arbitrária. Eu não estou arbitrando sobre o texto. Não é uma ideia arbitrária, ela tem que estar no texto. Mas para isso, você tem que ler cada verso, com outro verso, que volta no primeiro e vai resgatando, e vai voltando. E é isso que eu quero que os irmãos vejam aqui. As ideias. Cada capítulo traz uma ideia, até chegarmos no final do livro. Eu não tenho nenhuma intenção de inventar nenhuma história acerca do cego da Bíblia. O cego e a história do cego, ou melhor, a própria história do cego é apenas um pretexto de que eu me utilizei para trazer profundas verdades das Escrituras. Eu poderia colocar Moisés lá em cima do Monte Sinai, poderia pegar qualquer outra imagem. Entenderam ou não? Bem, então, só resgatando o capítulo 1, um cego com sede de visão. Os irmãos lembram? Demonstra o cego, como é que ele começa a contar ali a sua história. Dizendo como que ele cresceu no meio religioso ali do templo, pedindo esmolas, como ele observava que os frequentadores do templo eram pessoas tão empobrecidas quanto ele, somente agora que ele era questões materiais, mas os outros eram empobrecidos de riqueza espiritual. Ele percebe que os frequentadores dos templos eram tão cegos quanto ele, embora uma cegueira diferente. Ele diz que esses homens todos iam ao templo em busca de alguma coisa egoísta para si mesmo. E ele vai encerrar esse capítulo, primeiro dizendo: eu, diferentemente de todos os cegos e pobres, eu era o quê? Um cego com sede de... O que eu quero com isso? No primeiro capítulo. Olha, eu quero que o leitor, se identificando com esse cego, também tenha sede, tenha vontade, tenha o desejo de ser curado. Porque sem o desejo de ser curado, você nunca será curado. Essa é a ideia do capítulo 1. Há aqui nesse capítulo uma demonstração da condição dos homens em geral no mundo da religião. Todos pobres, todos cegos, mas sempre vai ter um que tem sede, que tem desejo, que tem busca. Eu até me admirei, não sei se eu posso aqui colocar, mas eu vou colocar, uma irmã que ofereceu e conversou com alguém sobre o livro A Dragma Perdida, e a pessoa se recusou a ler. Falou: não, fala você, eu não quero ter o trabalho de procurar essa dracma não. Você já encontrou? Então fala logo o que é. Ou seja, a pessoa tem tanta sede, entre aspas, que não tem a preocupação de nada, não quer saber de nada. Essa pessoa não pode dizer que é um cego com sede de visão. Né? É um cego que não enxerga que é cego. Esse é o grande detalhe. Então eu quero imprimir uma necessidade no leitor. O paradoxo. Aí é o momento agora, atenção, em que o cego começa a narrar sobre um dia da semana. Qual? O sábado. Aí todo o capítulo 2, o paradoxo, é ele subindo.
a rampa, a estrada que leva ao templo. Aquela multidão claudicante, lembra do claudicante? Subindo. Então, o capítulo 2 é apenas aquela multidão subindo e o cego também caminhando e refletindo. E ele reflete o quê? Ele reflete o paradoxo. Religião é um paradoxo. Porque a religião, por um lado, é um peso. Embora seja um peso, o povo está sempre alegre, dando glória e aleluia. Não é isso? O pastor está mandando os gafanhotos para a casa dos irmãos, e os irmãos estão dizendo, amém, glória a Deus. É verdade, Senhor. Chegou até o templo, ele está junto à porta formosa do templo, e Cristo lhe aplica lodo nos olhos. Até aqui, nós temos apenas o enredo de como o cego saiu da sua casa e chegou em poucas horas, ou em poucos minutos, não tem exatamente precisamente um tempo, como ele chega ao seu destino, quando ele então, ouvindo a fala de Cristo, ele recebe lodo nos olhos. E aí então, capítulo 4. Página 31. Os irmãos entenderam a relação? Sim? Coloquei aqui algumas palavras que talvez os irmãos queiram saber. Não coloquei todos porque o quadro não cabe. Apesar de uns 15 quadros desses, só as palavras. O Marcos ele acha engraçado as coisas, né, Marcos? E o Marcos foi uma das pessoas que me aconselhou a não mudar o modo de escrever. Ele falou, pastor, continua na mesma pegada. O povo é que se vira. Ele falou. Aí ele dá risadinha assim, ó. Mas por detrás você vê o que ele fala. Hã? Entendi. Ah, tá. Entendi. Bem, então, eu vou ler. Eu quero que os irmãos voltem aí na página 30, só para a gente poder retomar as últimas palavras que nós lemos. Tá bom? Então, está aqui, página 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No primeiro parágrafo, sexta linha, de baixo para cima, na tentativa de o ouvir. Encontraram? Primeiro parágrafo da página 29, contando as linhas de baixo para cima desse parágrafo, sexta linha, depois da palavra pungente. Pungente, ponto, na tentativa de o ouvir. Encontraram? Vamos pegar daqui. Na tentativa de o ouvir, isso é o cego dizendo, escutei apenas a seguinte frase, antes de ser agredido nos olhos. Nem ele, nem seus pais pecaram, mas nasceu assim para que se manifestem nele a glória de Deus. Então, plaft, lodo nos olhos. Um dia não diz boa tarde, não diz nada, e aí apenas aplica esse lodo nos olhos do cego, e ele, portanto, se sente o quê? Se sente agredido, é uma agressão. Imagina você pegar a terra e tacar no olho de um cego. Faz isso para você ver o que vai acontecer com você. Nem ele e tal. Então, plaft, lodo nos olhos. Em seguida, a ordem. Vai, lava-te no tanque de Siloé. É o Messias, atende a sua voz. Ficarás curado. Disse-me uma voz rouca, que depois disso começou a gritar. O Messias chegou, o Messias chegou. O Deus de Israel atendeu ao clamor do seu povo e lhe proveu salvação. O Messias chegou. Um tropel em marcha desordenada, seguiu em direção a curral, aprisco, onde ficavam as ovelhas do templo para o sacrifício. E isso não é sem razão, porque quando o cego se reencontrar com Jesus, depois do Siloé, Jesus vai contar aquela parábola, eu sou o bom pastor das ovelhas, a minha ovelha ouve a minha voz, ela entra pela porta no aprisco, não tem isso? Capítulo 10 de João? E ele fala então, essa parábola, nesse exato lugar chamado
a porta das ovelhas. Ou seja, faz todo sentido o fato de o cego identificar que aquele tropel em marcha desordenada partiu em direção à porta das ovelhas. Um tropel em marcha desordenada seguiu em direção à porta das ovelhas. E eu, desorientado pelo que me ocorrera, ouvia ainda as suas palavras, que desaparecendo dizia. É porque a multidão não foi saindo, não foi caminhando. Aí a voz de Cristo foi falando, mas ele estava se distanciando, a voz vai desaparecendo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí vem a dúvida. A dúvida. Então, quero que os irmãos apreendam isso. O cego, uma vez agredido nos olhos, ele recebe a ordem de se lavar no tanque para ser curado. Isso deve ser entendido num sentido espiritual. Uma vez que o cego está aqui para representar toda a humanidade, que é cega, espiritualmente falando, porque se ele é cego de nascença, implica que todos os homens, ao nascerem, nascem cegos. Então, nesse momento em que ele começa o seu processo de cura, porque a cura desse cego foi feita de que maneira? Lodo nos olhos, começou um problema. A ordem, vai, lava-te no tanque de Siloé. Tem um caminho a percorrer de onde ele está até o tanque, não tem um caminho? Até ele chegar lá, e até ele se lavar, e até os olhos abrir, existe um espaço. Esse espaço é um processo pelo qual todos os cegos, espiritualmente falando, eu, quando já fui cego, você que já foi cego, esse processo pelo qual se passa. Exige sempre um espaço, um intervalo de tempo, quando a pessoa começa a ser curada, até ela ser de fato curada. Esse período é chamado de quê? Sim. Mas como é que ele foi chamado aqui no livro? Capítulo 4. A dúvida. Sim. Ou seja, foi uma agressão, não foi? A dúvida. Não tem como. A pessoa quando ouve que o primeiro sinal da cura é agressivo. E agora a pessoa com essa areia nos olhos, ela não pode mais fugir. Ela vai ter que tirar essa areia de todo jeito. O incômodo depois que está plantado já era. Agora, quanto mais ele retardar, mais o olho vai arder. Mesmo que ele não enxergue. Mas o texto vai dizer. A dúvida. Capítulo 4, a dúvida, página 31. Enquanto uns subiam ao templo, dele eu saía em busca da luz. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Os irmãos percebem, embora o tom irônico, mas os irmãos percebem a contramão. Porque qual que é a ideia? Se você está precisando de luz, vá para o templo. Então, enquanto uns subiam ao templo, dele eu saía em busca da luz. Eu estou dizendo que a luz não está no templo, está fora dela. Vai observando os detalhes. É uma fala bem irônica, bem pungente, bem penetrante mesmo. A multidão caudalosa. Caudalosa, os irmãos sabem o que significa, né? É como um rio muito impetuoso, aquele volume de água, as correntezas. A multidão caudalosa fluía no sentido contrário à minha travessia. Bom, se eu for explicar aqui cada ideia que está aqui, aí nós vamos gastar uma reunião por ideia. Então eu vou ter que ir avançando, os irmãos vão entendendo grosso modo, é importante entender o geral.
tá bom? Não bastasse o enxergar as apalpadelas, ou seja, apalpando com as mãos, vinha-me de encontro a turba que cegamente buscava os primeiros lugares. Imagina o cego saindo do templo, para fora do templo, em busca do tanque de Siloé. Ele estava na Porta Formosa. Ele tinha que caminhar até a porta da fonte, por onde ele entrou. E lá chegar até o tanque de Siloé. Só que a multidão estava entrando no templo. E ele estava saindo. Imagina um cego saindo, enfrentando toda uma multidão que veio contra ele. A multidão atropelando. Como eles querem os primeiros lugares, imagina você entrar num estádio de futebol, entrar numa casa de show, num teatro, aquela multidão, cada um querendo pegar o melhor lugar para ver o espetáculo. A multidão respeita você? Agora, e o cego, coitado? Você imagina o cego tentando sair, apalpando com a mão, e uma multidão vindo de encontro a ele, buscando os primeiros, a dificuldade que ele enfrentava. Ou seja, para que haja cura, você vai enfrentar muita dificuldade. Muito bem. Não bastasse enxergar as apalpadelas, vinha-me de encontro a turba que buscava, cegamente buscava os primeiros lugares. Eu lutava para sair e encontrar a porta da fonte que dava para o Siloé. Sair do templo, quando todos estão entrando, exige força e determinação. Lembra, Eunildo? Você lembra, não? Lembra, Lourdinha? Lembra, Nivaldo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não. Quem aqui se lembra da sua experiência? Sair do templo exige força e determinação. Quando eu seguia na direção da multidão, ou seja, outrora, nas outras vezes, quando eu seguia na mesma direção da multidão, até os empurrões ajudavam-me a avançar. Agora que a ela enfrentava, sofria resistência e hostilidade, mesmo dos que pareciam ser mais piedosos. Até parece que eu já estive lá, né? Para entender esse processo. Até aquele irmãozinho mais santo, mais piedoso, vira uma cobra contra você. Certamente, é isso mesmo. É verdade. Página 32. O caminho que conduz a Siloé é ímprobo e escorregadio, e os que se esforçam atingem o seu fim. A palavra ímprobo está ali, no quadro. Ó. Primeira, árduo, difícil, pesado. O caminho que conduz a Siloé é ímprobo. Aí alguém pergunta assim, pastor, você conhece o caminho lá? Como é que não é? Não, eu nem pesquisei. Porque o caminho que conduz a Siloé não é o caminho literal. Siloé aqui ganha um sentido simbólico. O caminho de sair do templo em direção a Siloé é um caminho árduo, difícil, ímprobo e escorregadio, e os que se esforçam atingem o seu fim. Lembra de algum texto bíblico? Lembram? Qual? O reino de Deus é tomado por esforço e os violentos tomam posse dele. Né? Perguntava para mim mesmo, entenda que isso aqui é ele pensando, ele está caminhando em direção ao tanque e pensando, refletindo, são reflexões dele. Perguntava para mim mesmo se seria esse de fato o caminho da cura.
questionava-me se não deveria entrar no templo, prostrar-me perante a bacia de bronze e nela lavar-me com os olhos, com as águas sagradas do barro que a meus olhos agravava. A voz do desconhecido rabi, entretanto, ainda dentro de mim, ou soava ainda dentro de mim, vai ao tanque de Siloé. Vocês conseguem ver aqui as duas figuras? No templo, os irmãos sabem que no átrio, que é o primeiro compartimento, havia uma bacia de bronze, cheia de água, águas sagradas, no templo, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés para poder adentrar o lugar santo, o lugar sagrado ou o santíssimo lugar. Agora, Jesus, ao colocar o barro nos olhos, o manda lavar os olhos no tanque de Siloé. Aí ele então, saindo do templo, ele começa a se questionar. Peraí, mas ele não deveria me mandar, não era para o templo? Porque lá tem uma bacia de bronze, olha aí. E lá tem as águas sagradas, não seriam nessas águas, não? Por que o Siloé? Por que nas águas sagradas? É quando você fica naquela dúvida. Mas por que assim, não daquele jeito? Por que aqui e não acolá? Quando você fica nessa dúvida terrível dentro de você. Os irmãos entendem isso? Então, quando vinha a dúvida, ainda soava na sua mente as palavras do estranho rabi. Vai ao tanque de Siloé. Enquanto subia, buscava compreender a razão de tal ordem. Procurei fazer as devidas conexões, a fim de entender o motivo. Ele pensando, ele tentava justificar por que o tanque de Siloé. Aí ele começou a buscar as informações que ele tinha acerca desse tanque, para tentar entender por que o tanque de Siloé. Aí ele diz, Siloé era uma piscina, cujas águas eram alimentadas pela fonte de Giom, por meio de um aqueduto que as conduzia. Eram águas que brotavam do Éden. Não sabem que o rio Giom nasce no Éden, né? Gênesis capítulo 2 fala que do Éden brotava um rio que se dividia em 4 braços. Um deles chamava Giom. E era desse rio, cujas águas nascia do Éden, que fizeram um aqueduto para conduzir aquelas águas até uma piscina chamada Siloé. Então ele começa raciocinando. Siloé era uma piscina, cujas águas eram alimentadas pela fonte de Giom, por meio de um aqueduto que as conduzia. Eram águas que brotavam do Éden, águas que recuperavam ao homem o que há muito perdera por causa de sua queda. Olha onde ele foi buscar informação. Se o homem não foi expulso do Éden, agora ele deveria voltar ao Éden, ou voltar àquelas águas do Éden, para se redimir. Olha a mente desse indivíduo. Não sem razão, ou seja, não é sem razão, os próprios sacerdotes, segundo o rito judaico, por ocasião da festa dos tabernáculos, buscavam em vasos de prata as suas águas, para com elas banharem o altar. Enquanto peregrinavam rumo ao templo, a multidão, dirigida pelos levitas, ao som de instrumentos de corda, sopro e percussão, entoavam o Halel, entoavam o salmo. Ó Senhor, salva-nos, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade, bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Ao som de trombetas, clamavam por redenção. Então, o cego, quando ele procura entender por que o Messias me mandou ao tanque de Siloé, aí ele vai pensando, primeiro, é porque as águas do Siloé vêm do rio Giom, que brota do Éden. Isso dá a ideia de origem, mas sobretudo, o homem foi expulso do Éden, se perdeu. Se ele regressa ao Éden, redenção. Então ele vai imaginando, por que Siloé? Porque aquelas águas recuperam as águas do Éden, pensa em redenção. Aí ele pensa uma segunda situação, não, então deve ser por esse motivo, que quando havia a festa dos tabernáculos, os sacerdotes iam
até a fonte, né, dessas águas lá de Siloé, buscar essas águas que vinham de Giom. Enquanto eles vinham trazendo estas águas, levando-as ao templo numa procissão, isso era o ritual da festa dos tabernáculos. Se você estudar o que é a festa dos tabernáculos, como é que eram os ritos judaicos da festa dos tabernáculos, imagina aquela tropa de sacerdotes, todos bem vestidos, indo cada um com um cântaro de prata, buscar água lá no tanque de Siloé, as águas de Giom. Aí enchiam, e agora eles retornando ao templo com essas águas sagradas. E o povo atrás entoando o Halel, entoando um salmo. E o salmo tinha por conteúdo um clamor, uma oração por redenção. Eles clamavam, ó Senhor, salva-nos. Eles iam cantando, tinha uma melodia, tinha instrumentos que acompanhavam. Nós não sabemos qual era a melodia, nem a harmonia daquela canção. Mas se era um salmo, o povo ia atrás cantando. E o que eles cantavam? Clamando a Deus por redenção. Então o cego está pensando, então deve ser por isso. Porque as águas vêm do Éden, lembram-me, vida, a origem, se eu retorno lá, redenção. Os sacerdotes da festa iam buscar, o povo cantava música de redenção. Então só pode ser isso. Ou seja, o cego começa a ver que existe uma lógica na ordem de Cristo, de que ele deveria ir, não ao tanque de Betesda, não a qualquer outro tanque, mas só serviria o tanque de Siloé. Isso aqui é ele tentando justificar para ele mesmo que ele estava certo em atender a voz do Messias. Quando nós passamos pelo processo de cura, você também não ficou buscando esses fundamentos? Sim ou não? É verdade, está aqui, busco outro. Se o pastor lá fulano me perguntar, eu falo desse texto, eu falo disso, eu falo daquilo, buscando os fundamentos. Todas essas ligações, página 33, todas essas ligações entre o Siloé, o Éden e os tabernáculos, faziam-me crer ser este o motivo porque o estranho Rabi enviara-me ao tanque. Mas logo nublou-se. Sabe o que é nublou-se, né? De nublar, escureceu. Mas logo nublou-se minha mente esclarecida, que duvidosa, lembrou-se dos 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou. Ele lembra de um outro episódio. Lembram que em Lucas registra que lá em Siloé, onde havia o tanque, Siloé era um lugar, havia um tanque de Siloé, mas também havia uma torre. E a história conta que essa torre desabou e nesse desastre 18 pessoas morreram. Então se ele pensa, poxa, por que tanque de Siloé? Redenção, Éden, os tabernáculos, os sacerdotes, o cântico. Então tem algum fundamento. Mas de repente agora já vem o contrário. Espera aí, mas e aqueles 18 que morreram quando a torre caiu e matou 18 pessoas? É a dúvida, é o ponto e o contraponto. É o ponto e o contraponto. Não tem sempre isso ou não? Quando você pensa que encontrou uma base, aí vem alguém e puxa. E te joga um contra-argumento para desestabilizar a tua decisão de continuar a ir ao tanque de Siloé. Mas logo nublou-se minha mente esclarecida, que duvidosa lembrou-se dos 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou. Se estivessem buscando, no caso desses 18, né, irmãos? Se estivessem buscando as águas do templo, certamente não teriam morrido. Olha o argumento. Se estivessem buscando as águas lá no templo, não teriam morrido da torre de Siloé. Ai, Jesus. Falou-me a voz de minha religiosa consciência. Outra voz, entretanto, a voz de minha consciência iluminada, redarguiu dizendo: como se explica aqueles outros cujo sangue Pilatos
misturara com os sacrifícios que eles realizavam? Porventura não estavam no templo procedendo segundo o ritual mosaico? Olha o outro contraponto. Ou seja, se a torre matou 18 em Siloé, ora, no templo também houve lá uma chacina, quando Pilatos matou um tanto de gente dentro do templo e misturou o sangue deles com o sangue dos sacrifícios que eles ofereciam. Ou seja, desastre em Siloé, desastre em Jerusalém, no templo, é desastre. Não queira conferir a Deus ou ao diabo, não. Porque na hora da sua transição, da saída do templo para o Siloé, muita gente vai querer dizer, mas lá tem isso, mas lá tem aquilo outro. E se esquece que do lado de cá do seu templo também tem. E que, portanto, essa dúvida, ela não pode ser resolvida nesses argumentos. Basta obedecer à voz do Messias. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Pronto. Mas percebe que o cego, ele fica um passo lá, um passo cá? A dúvida. Ele consegue encontrar um ponto positivo em Siloé, em seguida consegue encontrar um ponto negativo em Siloé, aí ele encontra um ponto positivo no templo, aí encontra um ponto negativo no templo. Tudo isso gera o quê? Um andar claudicante. É isso que é claudicar, é isso que é manquejar, essa dúvida. A palavra claudicar não foi usada sem razão, porque lá no livro dos reis, quando Elias vai dizer assim para o próprio povo de Israel, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, vão ficar nessa dúvida a quem servir, se a Deus, o verdadeiro, ou a Baal. O termo claudicar, cochear, biblicamente é símbolo da dúvida. Perfeito? Nada de arbitrariedade. É só buscar no texto bíblico. Continuando. Lances e relances. Lances sobre relances. Lances e mais relances. Aquela dúvida. A cada trovejar da voz do Messias, que dentro de mim ecoava, relampejava. O relâmpago e o trovão não são fenômenos que acontecem simultaneamente, até porque um depende do outro. A cada trovejar dentro dele, a voz do Messias, vai ao tanque de Siloé, né, Marcos? Mas vai fazer no audiobook, vai ao tanque de Siloé. Aí, a cada trovejar da voz do Messias, a luz brilhava. Olha, lindo, né? A cada trovejar da voz do Messias que dentro de mim ecoava, relampejava, e a luz da revelação, por um instante, dissipava as trevas de minha mente, para logo a seguir entrevar-se de novo. É o mal de uma dúvida cruel que a todo homem consome nos primeiros momentos de sua iluminação e que perdura por todo o caminho que leva a Siloé. É difícil entender o livro, irmãos? Fala a verdade. Não é, né? Tranquilo? Hã? É? Mas mesmo se eu não explicasse nada, dá certo também. Então não falte os próximos encontros, viu? Uma coisa, entretanto. Esse entretanto quer dizer apesar da dúvida, né? Ou das dúvidas. Uma coisa, entretanto, me fazia crer que o caminho para fora do templo me era o caminho da cura. Em todo o tempo em que estivera no templo, nunca sequer me apercebeu que tivesse olhos, embora o soubesse. Ou seja, embora ele passou a vida todinha no templo, embora ele soubesse que ele tinha olhos, mas ele não os percebia, que ele era cego, não fazia uso. Quando você tem uma coisa que você não faz uso, você até esquece que ele existe. É ou não é?
Nunca sequer me apercebeu que tivesse olhos, embora eu soubesse. Agora, posto não enxergasse ainda. O que significa posto que não enxergasse ainda? Embora eu não enxergasse ainda, muito bem, não esqueceu, né? Vai te servir lá na frente, viu? O primeiro salário lá do seu emprego, não se esqueça que eu te ajudei numa questão, viu? Vem cá trazer as primícias do sacerdote. Aí você fala assim, pastor, sinto muito, eu não vou voltar para o templo, né? Não vou, de lá eu já saí, para lá eu não volto. Brincadeira. Agora, embora posto não enxergasse ainda, ao menos sentia-os numa desesperada necessidade de os lavar. Já me ia longe, era um caminho sem volta. Meus olhos já não eram insensíveis como antes. Se ao menos o Messias não me tivesse lançado lodo nos olhos. Esse foi o problema. Então, a melhor maneira de você ajudar um cego é tacar lodo nos olhos dele. É você implantar a dúvida nele. Eu me recordo muito bem que, quando eu comecei a enxergar, eu falo assim, não vamos pensar de mim, que eu falo, estou falando com orgulho, que eu não sou cego, que eu enxergo, nada disso. Quando o Senhor começou a nos colocar nesse processo de cura dos olhos, tinha uma pessoa que não discutia muito comigo. Ela vinha, lançava uma dúvida e ia embora. Me deixava lá, martelando. Depois vinha, lançava outra dúvida e ia embora, não dava resposta não. Aí depois que você está com areia nos olhos, que é essa dúvida e essa sensibilidade, ainda que você não enxerga, mas você sente que tem olhos que você precisa enxergar, a sua vida nunca mais é a mesma. Acabou. Você pode até não concordar mais com de outra palavra, pode até sair, mas você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois de outra palavra. Nunca mais. Acabou a sua vida. Está destruído. Sempre você vai ficar, meu Deus do céu, e agora? Se ao menos o Messias não me tivesse lançado lodo nos olhos, tudo bem, mas não adianta. Depois de lançado já era. Capítulo 5. A hora do sacrifício. E aqui eu preciso que os irmãos prestem atenção, que eu tenho que falar algo antes de ler o capítulo. Esse livro, ele foi feito a partir de vários procedimentos literários. E um dos procedimentos é o que vai acontecer agora, a partir deste capítulo aqui. São cenas sobrepostas umas às outras. Isso ocorre muito em filme. A maioria das pessoas não costumam compreender o filme ou os filmes porque eles não conseguem linkar as cenas. Porque acontecem cenas diferentes, em lugares diferentes, no mesmo momento, sincronizados. Aí você não entende, estava ali, agora já está aqui, estava lá, já está aqui. Aí você fica sem saber o que está acontecendo. Então, no capítulo 5, nós vamos usar essa técnica de cenas sobrepostas, ou justapostas, ou seja, ou paralelas, ou sincrônicas. Vamos trabalhar com duas imagens, duas cenas acontecendo ao mesmo momento. Quem poderia imaginar o cenário, esses dois cenários que vão acontecer ao mesmo tempo? Fica simples de saber. É óbvio. Vou falar sobre o Monte Sinai e sobre o Monte Ararat, não é? O Monte Sinai, onde Deus deu a lei das tábuas de pedra, e o Ararat, onde a Arca de Noé pousou. Não é isso não, pessoal? É lógico, não é lógico? Não? Andrés acha que não? Por quê? O Sinai e o Calvário? Nós estamos dentro de um enredo. Isso aqui é uma história. Está acontecendo uma história. Onde o cego estava? Quando recebeu o lodo nos olhos? No templo. Essa é uma cena, um cenário, um lugar. Para onde ele vai? Para o tanque de Siloé.
qual é o outro lugar onde vai estar acontecendo a cena? Enquanto ele se lava aqui no tanque, não acontece também uma cena lá no templo ou não? Então, os dois lugares não são o Ararat, como eu disse, brincando com os irmãos, e nem um Sinai, que não tem nada a ver com o texto. É o templo e a piscina do Siloé. Dois lugares. O povo está no templo e o cego chegou no tanque de Siloé. Então, esses são os dois cenários sobrepostos. Ora vai dizer o que está acontecendo no templo naquele exato momento, ora vai dizer o que está acontecendo lá no tanque de Siloé naquele exato momento. Sim ou não? É só ficar atento a isso. Olha o título aí, ó. A hora do sacrifício. Olha aqui o sinal grave, indicativo de quê? Sinal grave, não tem esse sinalzinho assim? Contrário do outro, que quase o pessoal não usa. Sinal chama-se grave, indicativo de crase. O que significa? Que existe um outro A aqui na frente. E você não está vendo porque ele está junto com o outro, um em cima do outro. Esse primeiro A, indicado pela sinal grave aqui, ó, é uma preposição que nesta frase dá ideia de momento. A hora do sacrifício, craseado assim, quer dizer no momento do sacrifício. Havia um momento em que o animal era imolado no templo. Não era qualquer hora, ia chegando e ia imolando os bichos. Não, calma. Tem todo um procedimento, tem um ritual, né? Tudo na hora certinha. Então, no momento em que iria acontecer no templo o sacrifício, era o momento em que o cego estava na aba da piscina. Na mesma hora. Entenderam? Isso no texto é muito claro. Mas eu estou explicando antes para não ter que parar o texto para dizer. Então os irmãos vão agora perceber que existe uma cena acontecendo lá no templo e outra no Siloé. Qual é a hora em que acontecem essas duas cenas e esses dois cenários? Mas qual é a hora? Capítulo 5. A hora do sacrifício. A hora do sacrifício. Já se ia a terceira hora do dia. Para quem não sabe, a terceira hora do dia, para os judeus, 9 horas da manhã. Já se ia a terceira hora do dia. Era a hora do sacrifício da manhã, quando eu descia as escadas do Siloé. Estão imaginando um cego descendo? Quem está imaginando? No templo, ó, a cena mudou. O sacerdote acabara de inspecionar o cordeiro para o holocausto. Começava, ao som de trombetas, a ritual procissão que ia da porta das ovelhas ao altar. O sacerdote ia lá, pegava a ovelhinha, inspecionava, tinha que ser sem defeito, tal, enfim. Embora essa inspeção fosse apenas um ritual, porque o fato é que eles ofereciam animal cego, aleijado, de todo jeito, só que não tem que dizer para o povo isso, tem que ir lá e olhar direitinho para dizer que está tudo certo, embora não esteja, e aí colocava agora o cordeiro nas costas, e começa agora a procissão, indo em direção ao altar. Lá no templo não tinha o altar onde seria imolado, começou a ritual procissão que ia da porta das ovelhas ao altar. Os sacerdotes, com suas indumentárias a rigor, está aqui no quadro, a indumentária é uma um vestuário típico de determinado grupo. Então tem a indumentária dos médicos, a indumentária... Eu me lembro que um dia eu cheguei num departamento público, eu estava de paletó e gravata, na época eu usava gravata, e alguém me perguntou assim, você é advogado? Eu falei assim, por quê? Só advogado que usa paletó e gravata?
Ou seja, olha a ideia da pessoa, porque o advogado, coitado, ele é obrigado a ter que trabalhar em razão do ambiente e tal, do setor, enfim. Então essa pessoa logo identificava que paletó e gravata era próprio, típico dessa categoria de pessoas. Embora não seja de fato. Mas está aqui. Os sacerdotes, com suas indumentárias a rigor, conduziam a oferta perante a multidão. Os levitas entoavam o Halel. Halel é um salmo, tá? Cântico ao Senhor. Cântico a Yahvé. Significa a palavra salmo. Os levitas entoavam o Halel. Jazia ao pé do altar outro sacerdote de cutelo em punho que aguardava o sacrifício para a imolação. Só uma pausa, olhem para mim. E lá do outro lado, o que está acontecendo com o cego? Descendo as escadas do Suéter. É isso aí que os irmãos têm que ter em mente. Muito bem. A multidão aguardava o sacrifício para a imolação. A multidão, entre este e aqueles, comprimia-se disputando o melhor lugar. Tipo casamento, quando a noiva vai entrar, o povo fica de pé para ver a noiva entrar. Até hoje eu não entendi qual o significado disso. Às vezes eu até que levanto, para não deixar ninguém chateado da família, tal, alguma coisa nesse sentido. Mas não entendo por que eu tenho que ficar de pé para ver aquela pessoa entrar. Não entendo mesmo, sou honesto. Lá vem a noiva, todo mundo. Pô, não. Ali o noivo tem tamanha importância. E um motivo da minha crítica é que, para mim, pessoal, isso aqui é o Alexandre Rodrigues, não é Bíblia, não é nada. Até poderia justificar que na Bíblia não tem nada disso. Mas é a minha opinião, o que menos importa num casamento é a cerimônia e a festa. Menos importa. O que importa é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 de casamento. Para mim é que isso é importante. Essa entrada aqui, essas coisas não servem para nada. Serve para enganar, para esconder. Está todo pintado, bonito. Esconde cheio de máscara, é muita máscara. Mas tem quem goste, eu não me ofendo. Eu só não gosto de celebrar. Não gosto. E quando alguém me chama, faz questão, eu vou por consideração e faço a contragosto. Sou honesto, eu estou sendo honesto. Gente, não, é bom que não me chame, estou avisando de antecedência. Vou em consideração a contragosto. Aí eu não vou de gravata. Rebelde não. Quer me enforcar? Não, se enforque lá, quem está casando. Eu não. Vou sem gravata. E a última vez que me levaram para celebrar um casamento, em plena 10 horas da manhã, ao ar livre, com sol quente, fui sem gravata e tirei o paletó. E arregacei as mangas. E todo mundo lá, empacotado, com o sol queimando, e o suor rolando. Eu falei, eu sou besta igual a vocês. Fui abrir a mesa, e celebrando. E se achou ruim, não me chama, não tem problema nenhum, eu não sou doido. Pessoal, quem não casou, me perdoe. Quem gosta disso, me perdoe. Deus abençoe todos vocês, tá? Casamento de vocês. É bom saber disso, né? Mas gosto do casamento. Do casamento. Não. Eu não gosto da farsa. Porque a farsa começa, sabe aonde? Quando o indivíduo está gastando 30 mil e não tem onde morar, não tem um carro para levar a mulher para a igreja, para o hospital, para ganhar menino, não comprou armário, não comprou fogão, está devendo as casas Bahia e está dando festa para o povo. Para de bobagem. Não, gente, isso não existe, não. É muita ilusão. Eu sou revoltado. Não, tem mais coisa. Se começar a falar aqui, você vai ver. Vamos lá, pessoal, me perdoem, tá? Me perdoem. Onde é que eu estava? Vamos lá, multidão. Página 35. A multidão, entre estes e aqueles, comprimia-se disputando o melhor lugar, e com as mãos estendidas fazia plangentes orações.
Pensa o sacerdote carregando o cordeirinho coitado, não sabia qual era o destino dele, todo inocente, e o povo fazendo plangentes orações lamentosas. Tudo isso misturado a balido e mugido de animais. Lembra que no templo ficava um tanto de animais lá? Gritos e berros de mercadores que disputavam os penitentes tardios. Lembra, Andresa, da sua pergunta? Ou seja, eu estou colocando aqui porque, como é uma coisa sagrada, justificava-se que isso era possível e podia ser feito. Outra coisa não, mas se é do templo, sempre vai ter alguém em busca de um cordeirinho, de uma pombinha, de alguma coisinha. Enfim. E se não for também, era o que eles queriam no coração. No tanque, mudou a cena. No tanque, reinava um silêncio quase absoluto. Lógico, o povo estava tudo aonde? Tudo no templo, estava tudo para lá. Então, as ruas estavam desertas, o tanque estava vazio, o povo estava no templo. Reinava um silêncio quase absoluto, não fossem 3 filósofos que a um tiro de pedra conversavam acerca do caráter de Deus. Esta é uma chave do livro. A expressão um tiro de pedra é uma medida de distância usada pelos judeus que equivale a aproximadamente 20 metros. Então, pensa num silêncio lá no tanque. Não fossem 3 vozes de 3 filósofos que conversavam acerca do caráter de Deus. Eu vou dar uma dica, porque eu sou daqueles que gostam de contar o final do filme, né? Eu não gosto de... eu fico preocupado que você não entenda depois e que eu me esqueça de voltar no ponto. O fato é que a cura dos olhos começa pelos ouvidos. Entenderam a frase? Ele vai chegando, reinava um silêncio quase absoluto, não fossem 3 vozes de 3 filósofos que conversavam a uma distância de uns 20 metros acerca do caráter de Deus. Este é o ponto. Daqui a pouco vocês vão saber quem são esses 3 filósofos. Será que eles estavam mesmo ali? Ou será que a cura já acontecia? E a cura dos olhos começa pelos ouvidos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você vê tantos detalhes, né? Não tem alguns detalhes aqui ou não tem? Fala a verdade. Que estão aqui, mas que para extrair daqui tem que escondidos. Mas eu avisei lá atrás para o leitor, lá no texto do Machado, dos 4 estômagos no cérebro, aquilo que parecia estar escondido e não estava. Então, verdade. Perfeito. Estando lá, ele só via um, mas estavam lá. Isso, verdade. Muito bem. Cadê o tiro de pedra, gente? Aqui. Presta atenção nesse ponto. No tanque reinava um silêncio quase absoluto. Não fossem 3 filósofos que a um tiro de pedra conversavam acerca do caráter de Deus. Suas vozes é que me davam a impressão da distância. Apoiado na aba da piscina, debrucei-me com o rosto nas águas mornas do Siloé, quando muda a cena, volta para o templo, sob a luz do sol matinal, o olhar de todos contemplava o reluzido cutelo que aguardava a ordem para descer impiedosamente sobre a garganta do animal.
não se ouvia gemido algum, tampouco se escutava palavra alguma. As águas tocaram meus olhos. Mudou a cena? O céu se fazia refletir no fundo da piscina. Tão límpidas e calmas eram suas fleumáticas águas. Ora, como é que ele sabia que o fundo da piscina, que o céu se fazia refletir no fundo da piscina? Como é que o cego pode narrar dizendo que o céu se refletia no fundo da piscina? Os olhos acabaram de se abrir. Percebe que aqui é a cura dele? Neste momento? Porque ele está dizendo que ele vê o céu refletido no fundo das águas. Tão logo ele colocou os olhos nas águas mornas, ele contempla o céu nas águas. O cordeiro mudo, ou melhor, o cordeiro aguardava mudo o golpe impiedoso do sacerdote. Junta-se as duas cenas numa só. Pense comigo. Gente do céu. Gente, está aqui o cego. Debruçado ou debruçando-se na aba da piscina. Lá no templo, o sacerdote com o cutelo levantado para sacrificar o animal. Quando ele vai descer, quando o cego tem os olhos abertos, são duas cenas. De repente, do funesto silêncio que se ouvia, isso é lá no templo, pensa na apreensão do povo na hora do sacrifício, para ver a hora do golpe, do funesto silêncio que se ouvia, e voltou para cá, da limpidez do espelho que se mostrava, irrompeu a multidão em uníssono, em uma só voz gritando: crucifica-o, crucifica-o. Os irmãos conseguem fazer alguma relação? Ei, aqui vai morrer o quê? O cordeiro. De repente, do espelho d'água, essas águas se tornam agora uma tela do espelho d'água que se mostrava aos olhos de quem? Que não é mais cego. Irrompeu a multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o. Ele está vendo, tendo uma visão nesse espelho d'água, da multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o. Ele está tendo a visão do momento do sacrifício de Jesus Cristo. No exato momento em que o cordeiro está sendo imolado. Aqui, o tipo, ou melhor, a figura, a sombra, o tipo. Lá, a realidade, o antítipo, o próprio Cristo. Duas cenas que agora se tornou a terceira, unindo-se numa só. Entenderam bem a relação? Simples, né? Muito bom. Eu fico assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Caíram as cortinas. E aí, lógico, aqui a ideia é de um teatro, quando as cortinas se abrem para começar um espetáculo, vai começar uma peça, uma encenação. Quem queria perguntar? Eu não vi sua mão, não. Você me perdoe, viu? Não vi mesmo. Sim. Eu quero dizer com isso que esse cego, que são os muitos cegos, não conseguem ver, discernir, compreender o que é a morte de Cristo Jesus, essa redenção. Assim como os judeus que mataram a Cristo não compreenderam a sua morte,
imolavam todos os dias o cordeiro e também não compreendia a morte do cordeiro, razão porque não compreenderam a morte de Cristo, assim são os cegos. A dracma perdida é esse valor perdido, essa revelação que se perdeu dentro do cristianismo, dentro da igreja, digamos, nesse sentido. Esta verdade. Encontrar essa verdade é encontrar essa dracma, encontrar esse valor. Perfeito? Mas é isso mesmo. Caíram as cortinas. Esse termo dá essa ideia de vai começar um espetáculo, uma peça, e as cortinas se abrem ou elas caem, não é? Dá a ideia de que mais? Fala mais alto. De cair as cortinas de onde? Dos olhos. Cair as escamas. Caíram as cortinas. O espetáculo começava. Então observa que agora, atenção, enquanto ocorre a morte do cordeiro, ou pelo menos está no momento de se imolar o cordeiro, é o momento em que ele tem a visão do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sendo imolado. O sacrifício representado, o sacrifício sendo realizado em visão. Em visão. Pastor, isso aconteceu mesmo? Lógico que não. Isso aqui é um enredo, eu estou apenas tomando a cura do cego para dizer que os cegos, quanto à redenção de Cristo, precisam de enxergar esta redenção, e aí esse enredo foi criado para poder trazer essa verdade. Perfeito. Muito bem. Caíram as cortinas, o espetáculo começava. Do alto da sacada, vi figurar 2 homens diante da turba enfurecida, o primeiro e o último Adão. A sorte estava lançada. Pilatos, tendo explicado ao povo hebreu o costume de libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa, perguntou-lhe: quem quereis que vos solte? A Jesus, chamado Cristo, ou a este chamado Barrabás? A multidão, imbuída de inata inimizade, a uma declarou dizendo: solte Barrabás. Ah, bem-aventurado leitor, que bênçãos trouxe tão maldita resposta. Da condenação de um inocente, brotava a liberdade para muitos. Não fosse o paradoxal pensamento divino, hoje você não estaria a ler estas páginas. Ou, se as lesse, não seria nutrido com a esperança que um dia se tornou para mim realidade. Eis o mistério. Uma flor que em meio ao pântano sucumbiu para adubá-lo e transformá-lo num belo jardim. Estão entendendo a parábola? De repente, aqui o homem cego curado, ele vê o momento em que Pilatos conclama a multidão: a quem vocês quereis? Quem vocês querem que eu vos solte? A Cristo ou a Barrabás? A multidão respondeu o quê? Solte Barrabás, crucifique o Cristo. Aí o cego dá uma pausa na narrativa da sua visão, porque agora ele não está narrando mais a sua subida para o tanque, ele agora está narrando a visão. O eixo narrativo mudou. Entenda isso. Agora ele está narrando a visão que ele estava tendo. Ele interrompe a narrativa para dizer a você, a mim, aquele que está lendo, dizendo: ah, bem-aventurado leitor, que bênçãos trouxe tão maldita resposta. É ou não é uma maldita resposta mandar crucificar a Cristo e soltar Barrabás? Não. Minha. Mas olha o que ele vai dizer aqui. Que bênçãos trouxe tão maldita resposta. Da condenação de um inocente brotava a liberdade para muitos. Não fosse o paradoxal pensamento divino, hoje você não estaria a ler estas páginas, ou se as lesse,
olha a frase do ex-cego, não seria nutrido com a esperança que um dia se tornou realidade para mim. Lembra que o cego era um cego com sede de visão? Que ele tinha uma esperança de um dia se encontrar com o Messias e ser curado? Ele se encontrou com o Messias, recebeu o luz dos olhos e agora seus olhos foram abertos. E ele disse, se não fosse esse encontro meu, você agora não estaria lendo. Ou melhor, não fosse a resposta da multidão. Se Cristo não tivesse morrido por você, hoje você não estaria lendo, porque não faria sentido eu escrever, eu rememorar as minhas reminiscências. Ele diz, eis o mistério. Qual mistério? Uma flor. Quem é a flor? Cristo. Que em meio ao pântano, onde é o pântano? O mundo dos homens, dos pecados, sucumbiu, morreu, para adubá-lo e transformá-lo num belo jardim. O que parecia um despropósito, redundou no renascimento da flor. A flor renasceu. Se a flor é Cristo e a flor sucumbiu, é a morte de Cristo. Se ela renasceu, bora? Ressurreição de Cristo. Só que quando ele ressuscita, ele renasceu, é o renascimento da flor, em cada canto do lodaçal, multiplicando assim a sua glória. Isso aqui é uma paráfrase poética do que Cristo disse. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Basicamente isso. Mas a que se deve tamanha proeza? Ou seja, por que explica essa morte de Cristo? Eis o segundo mistério. Aí ele retoma a narrativa da visão. Tomem o vosso rei, disse Pilatos, enquanto numa bacia de prata lavava as mãos culpadas do sangue inocente. Ponto. Capítulo 6, o tribunal dos homens. Deixa eu ver o tamanho desse aqui. Pequeno, dá para a gente continuar. Não dá? Vamos lá. A leitura está ficando clara, o entendimento está claro. Perfeito? O tribunal dos homens. Então, depois que nós tivemos a dúvida, nós entramos no momento do sacrifício. Poderia até colocar 2 sacrifícios para identificar que é o do Cordeiro e o de Cristo na visão. Lembrando que nenhum dos dois aqui é de fato o sacrifício de Cristo, porque um é o símbolo de Cristo crucificado, que é o Cordeiro, e aqui do outro lado é apenas uma visão antes que a morte de Cristo ocorresse. É uma visão. Ele estava no templo com um tropel que foi para o outro lado. Muito bem. O tribunal dos homens. Fui me aproximando do espetáculo. Olha, você percebe agora o cego, aqui na sua visão, ele está num êxtase, ele está num arrebatamento. Se ele vai se aproximando da multidão, ele agora está inserido dentro da sua visão. Como João, quando foi arrebatado, ele falou assim, entrei no céu, capítulo 4, e vi um trono, lembra? Esse êxtase introduz o arrebatado, o extasiado, para dentro da cena a qual ele vê. Ele se torna um participante daquela cena. Como se ele estivesse... Ele não estava vendo aquela cena da crucificação? Ele agora, no êxtase, ele estava junto da multidão. Fui me aproximando da multidão. Perfeito? Fui me aproximando do espetáculo. A multidão efervescente crescia em berros e número. Gentes de todos os lados confluíam para o pretório. O pretório é o lugar ali vamos usar um termo bem prático, é a casa do prefeito. Entenderam? É o palácio do Buriti, é o palácio do Planalto, é o lugar do governo. Confluíam para o pretório. E eu, curioso em meio à turba, não concorria para o que ali acontecia.
Ou seja, ele não estava corroborando, gritando para matar o Messias. Não concorrendo com o que ali acontecia. Apenas buscava compreender os fatos. Essa frase pode ser grifada. Porque desde o princípio, da primeira página, eu estou dizendo compreender os fatos. Marcos fugiu nu na noite escura, como quem busca o caminho do renascimento, como quem busca compreender as coisas. Então, a cura e a revelação, cura e revelação, porque não basta ter os olhos abertos. Uma vez abertos, você agora tem que enxergar as coisas, que significa a compreensão das coisas. E essa apenas buscava compreender os fatos. Não entendia por que tanta fúria contra um único homem. É verdade que algumas mulheres lhe pensavam a dor. A maioria dos presentes, entretanto, rosnava como cães e como leões famintos lhe rodeava. Cercavam-no como quem acua a presa. Não lhe deixavam escape, nem procurava ele escapar. Esta é a diferença entre o fato e a alegoria. Vocês entendem o que eu quis dizer? Não? Explico. Andresa, quando isso ocorrer, eu citei o seu nome, porque você falou, não entendi. Perfeito? Os demais ficaram assim, tal, razão. Quando você encontrar uma frase que você não entende, esta é a diferença entre o fato e a alegoria, essas coisas não vêm do nada. Não existe. Então volta um pouquinho no texto e você vai encontrar o fato e a alegoria. Você vai encontrar. Vamos encontrar? Volta lá em cima. É verdade que algumas mulheres lhe pensavam a dor. A maioria dos presentes, entretanto, rosnava como cães. Aqui nós temos uma metáfora, ou uma símile. E como leões famintos lhe rodeavam. Você tem aqui uma alegoria ou não tem? Então pensa nos homens como leões, homens como cães. A multidão como cães e leões. Olha aqui onde está a alegoria, onde está a metáfora. E Cristo no meio. Cercavam-no como quem acua a presa. Imagine só os cães acuando uma presa. Você imaginou a cena? Então, quando eu falo de cães acuando a presa, eu estou fazendo uma metáfora. Tinha cães lá? Tinha a presa lá? Agora eu pergunto para você, olhem para mim. Quando os cães acuam a presa tenta escapar? Quando Cristo estava sendo acuado, ele tentava escapar? Esta é a diferença entre o fato e a alegoria. A diferença que Cristo, sendo a presa, não queria escapar. Enquanto na alegoria, toda presa quer escapar. Faz todo sentido agora, não faz? Portanto, toda vez que vocês encontrarem uma frase que vocês não entendem, busque no texto que tem que estar lá. Se não tiver, é música de Leandro e Leonardo. Música sertaneja é música que diz coisa que ninguém sabe de onde veio. É porque é música de bêbado. Tomou uma, acabou. Daí para frente, salve-se quem puder. Né? Acabou que tomou as duas, o olho ficou meio embaralhado. Acabou, meu filho, daí para frente, ninguém sabe mais de nada. Cercavam-no como quem acua presa, não lhe deixavam escape, nem procuravam ele escapar. Esta é a diferença entre o fato e a alegoria. Jesus passara toda a noite acordado, submetido a vários julgamentos, e embora não lhe encontrassem em falta alguma, condenavam-no, abreviando-lhe os flagelos, socos, açoites, cusparadas. Por que abreviando-lhe os flagelos? Por que abreviando? Porque não houve sentença ainda. Eles estavam levando para ser julgado e dando um murro na cara dele, chute, abreviando-lhe, né,
os flagelos. Por isso o nazareno estava assaz desfigurado. Que é assaz? Todo assado? Estava demasiadamente, advérbio de intensidade, estava assaz desfigurado. Seu corpo se encurvava sob o próprio peso. Onde é que Cristo está nesse momento, nessa visão? Onde ele está? Sim, no pretório. Mas qual é a cena que se... A multidão está embaixo? Ou está dentro do pretório? Embaixo. Aqui está Pilatos. Lembra lá do início? Na sacada, tem uma sacada, a parte mais alta, aparece Pilatos, do lado do Barrabás, do lado do Cristo. Quem vocês querem que eu vos solte? Esta é a cena. Então, imagine só Cristo na sacada, a multidão lá embaixo olhando. E aqui diz, o seu aspecto estava assaz desfigurado. Vai imaginando ele lá em cima, olha para cima. Seu corpo se encurvava sob o próprio peso. Seu rosto, entretanto, erguia-se. Vou voltar porque eu acho isso aqui extraordinário, viu, irmãos? Vou voltar porque tem que sentir no coração. Se não sentir no coração, você não leu. Seu corpo se encurvava sob o próprio peso. Seu rosto, entretanto, erguia-se com a dignidade de rei, pairando sobre a horda um olhar lânguido e plácido. Se fosse uma profecia, estava cheio de glória a Deus. Como fala do Espírito de Cristo, a gente fica assim pensando, e agora? Mas eu entendo os irmãos, vocês estão certos. Eu apenas fiz uma crítica, não foi aqui. Eu quis criticar o outro lado, no caso das falsas profecias. Eu sei que os irmãos estão compreendendo claramente e recebendo, inclusive. E aqui eu quero enfatizar uma coisa interessante. Momentos antes de Cristo ser preso, ele estava apaziguando o coração dos discípulos. Ele sabia que ele seria preso, tudo ele sabia que ele passaria. E ele dizia, não se turbe o vosso coração. E ele diz no texto, a minha paz eu vos dou. Imagina que paz é esta que alguém pode sentir neste momento. Como alguém em tal situação de flagelo, de juízo e ter um olhar lânguido e plácido. Quanta tranquilidade. Só uma coisa pode trazer tal semblante. A verdade. Vocês sabem o que desespera o homem? A mentira. A quem procura. Diz a Bíblia, ele dá um passo à frente. Ele não dá um passo atrás, é o passo à frente. Né? Poxa. Seu rosto, entretanto, erguia-se com a dignidade de rei, pairando sobre a horda um olhar lânguido e plácido. Traço algum, ligeiro que fosse, de ira ou indignação, manifestava-lhe a face. Antes, pelo contrário, refulgiam do semblante raios de extrema bondade e compaixão, buscando aquecer com um absoluto amor os que o maltratavam. Irmãos, eu vou insistir, é por isso que eu não posso acreditar no Deus de Moisés, ou pelo menos no Deus que Moisés entendeu que fosse. O Deus de Moisés é verdadeiro, só que a compreensão dele é que não era clara. Então, me desculpem, tá? Eu acho que a frase não ficou legal, não ficou boa a frase, não é? Ficou ruim, ficou mal colocada.
Eu creio no Deus de Moisés. Eu não creio na visão que Moisés tinha acerca dele. Corrigido? Que corrija também na mente de todo mundo aí, hein, pessoal? Né? Porque não tem como. Esse aqui é a manifestação exata do Pai. É da forma que ele apresentou. Sintomas não. Desse elixir. Desse remédio. Oi? Vai conseguir. Vai conseguir. Você vai conseguir. Vai. Ela falou assim, nós somos humanos. Ele também era. Aí você diz, mas ele era divino. E eu digo, nós também somos. Dói. Quem entendeu o que eu disse aqui agora? Aí ela falou assim, pastor, nós vamos experimentar isso aqui com a palavra. Eu falei, vai. Ela falou, mas você sabe que não é fácil, nós somos humanos. Aí eu disse, mas ele também era. Alguém poderia dizer, mas ele era divino. E eu digo, nós também o somos. Não que eu seja Deus, mas é que a vida divina está em mim. O Espírito divino está em mim. Portanto, até porque ele é o protótipo do que nós seremos. Isso, ele não usa da força divina. Né? Muito bem. Cristo é a chave hermenêutica para tudo. Declaro alto e bom som que essa não é uma frase minha, essa é uma frase do Caio Fábio, tá? Que fique muito claro isso. Eu costumo dar o crédito da pessoa para que a minha mensagem tenha veracidade. E que ninguém, porventura, achando que eu esteja furtando, plagiando alguma coisa, embora o evangelho não seja do Caio, mas nada vai impedir, vai bloquear que a mensagem que eu prego chegue. Tem que dar o crédito. Frase dele, que é a frase das mais bem construídas, pensada no que diz respeito à interpretação da Escritura. Cristo é a chave hermenêutica e ponto final. O que exceder a largura, a profundidade de Cristo, não é Deus. Mas Moisés disse, você não está entendendo, o que é ceder a largura, a profundidade de Cristo não é Deus. É o quê? É uma interpretação, é uma intuição, é um momento histórico, é uma série de fatores que passam por este livro aqui. Mas vamos continuar, vamos acabar esse capítulo aqui. Traço algum, olha, ligeiro que fosse, de ira ou indignação, manifestava-lhe a face. Antes refugiam do semblante raios de extrema bondade e compaixão, buscando aquecer com um absoluto amor os que o maltratavam. Salve, rei dos judeus! Bradou cegamente um sacerdote, saudando-o comicamente e prostrando-se diante dele. Este gesto foi seguido por um segundo, repetido por um terceiro, então por um quarto, até que uma onda de hilaridade tomou conta dos presentes. O título desse capítulo é O Tribunal dos Homens. Isto é, uma palhaçada da parte deles, não da parte daquele que eles julgavam ser escarnecido. Cenas carnavalescas começaram a acontecer. Não sabem o que é cenas carnavalescas, né? Vocês não sabem que o carnaval, que para poder dar uma enriquecida aí no pecúlio dos irmãos, o carnaval ele surge muito atrás, mesmo antes da Idade Média, isso bem quando, para quebrar a tensão social, não existe uma tensão social
entre os pobres, os ricos, os deputados, o Congresso, o presidente. Não tem a tensão social? Sim ou não? Então, para quebrar essa tensão social, foi criado o carnaval. Quando, por exemplo, o rei se vestia de bobo da corte. Olha a mudança de papel. O bobo da corte se vestia de rei. O mendigo de príncipe. Então, cada um se fantasiava de algo que não era, para viver um papel que era, para que, vivendo esse papel invertido e no mesmo tempo hilárico, cômico, quebrasse a tensão social, porque senão explodia tudo. Igual hoje, quando as pessoas vão ao campo de futebol, é para quebrar a tensão. Mesma coisa. É o pão e circo lá de Roma. Essa é a ideia. Então, cenas carnavalescas quer dizer quando eles começaram a vestir a Cristo de algo que eles pensavam que ele não era rei. Mas ele era rei. Só que a cena é carnavalesca. Para eles. Cenas carnavalescas começaram a acontecer. Eis o rei, falou o velho Anás a Jesus, colocando um manto de púrpura sobre os seus ombros. Entenderam? Caifás, porque não lhe podia parecer inferior a Anás, seu sogro, ordenou a um de seus subordinados: tecei uma coroa para o rei. Enquanto lhe preparava uma coroa de espinhos de acácia, veio um terceiro e, golpeando-lhe a cabeça com uma cana, colocou-a em suas mãos, dizendo-lhe: toma aí o teu cetro, ó rei. Todo rei possui coroa, falou ironicamente Caifás, solicitando o auxílio de um soldado romano que, intervindo, cravou no vértice de Jesus a coroa de espinhos que lhe fora feita. Chegado ao fim a cerimônia de coroação, poderia ser chegada o fim da cerimônia de coroação. Da iminência foi exibido ao povo nazareno, da eminência, do alto, da eminência, não é da iminência, é da eminência. Só para auxiliar aí quem gosta de aprender uma outra palavra que faz toda a diferença. Iminente é algo que está prestes a acontecer. Eminente é alguém grande. Cuidado, porque isso pode tirar 1 ponto ou 2 seu de uma prova. Porque se você responder errado, perde este e uma outra que se acertou. Vamos lá então? Da eminência. Cadê? Chegado ao fim a cerimônia de coroação, da eminência foi exibido ao povo nazareno, vestido de púrpura, joelhos convexos, curvados, os joelhos curvados. Como eu expliquei, eu quero voltar, que eu não quero perder o sentimento. Chegado ao fim da cerimônia de coroação, da eminência foi exibido ao povo nazareno, vestido de púrpura, joelhos convexos, coroado de espinhos, cetro na mão, satirizado e escarnecido, semblante firme e resignado. Por algum momento, a respiração de
todo o povo ficou suspensa, tamanho o impacto da enigmática imagem por eles contemplada. Apenas alguns segundos e uma explosão unívoca de vozes se fez ouvir dizendo: não queremos que este reine sobre nós, crucifica-o, crucifica-o, não temos outro rei senão César, que o seu sangue recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. A sentença estava lavrada. O céu enviou o Messias. A cúpula sacerdotal exigiu a sua morte. Roma anuiu a reivindicação. O povo rejeitou o Cristo. Ele se entregou. Nenhuma resistência houve de lado algum. Tudo corroborava o sacrifício. O mosaico se encaixava perfeitamente em quase todas as suas junturas. Apenas uma questão não se explicava. Por qual motivo sofria tamanho desprezo e dor aquele que crime algum cometeu? Por que condenar um homem que não tinha nos lábios dolo, nem nas mãos culpa de sangue? Por isso, eu, em meio ao povaréu, arriscava-me ao me aproximar mais e mais com o fim de encontrar resposta. Então, vocês já sabem onde o livro vai parar, né? Existe uma pergunta, existe um quê. Eu quero entender essa morte de Jesus, poxa. O que está acontecendo? E esse livro traz essa resposta, e a resposta é a dracma perdida. Tá bom? Paramos na página 43, capítulo 7. Semana que vem, o caminho do Calvário. Tá bom? Foi bom hoje, né? Deus abençoe a todos. Obrigado por terem vindo. E eu quero pedir para vocês, que tal vocês encorajarem pelo menos, cada um, encorajar uma pessoa a vir na próxima segunda-feira? Beleza? Amanhã, oração, quarta, estudo, sexta, querigma. Obrigado, amados. Deus abençoe a todos.